Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que orienta a mim e a você, como serva do Senhor, como mãe, como filha, como irmã, como parente, como prima, como vizinha, em todas as áreas. A palavra de Deus, quando a gente deixa ela entrar, ela fazer morada nos nossos corações, a gente fica firme. Isso não quer dizer que a gente não passamos por adversidade, seja qual for a área. Passamos sim, porque o Senhor não disse que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, se eu e você está com Jesus e a gente tem bom ânimo, ele venceu o mundo, a gente também vence. Agora, não podemos sair da palavra. Amém? Muitos se perdem no meio do caminho, iniciam uma jornada com Cristo maravilhosa, mas por conta de provações, de qualquer tipo de situação, sai da presença do Senhor. Quem sai é eu e você. O Senhor não perde nada. A gente é que precisa dele. A gente é que precisa estar sendo direcionado ou direcionada por ele. Então, cabe a mim e você ter esse entendimento. Amém? Se vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos ouvir a palavra do Mestre, a orientação dele? Estamos trabalhando a vida de Davi, uma vida linda, cheia de lutas, de chamado do Senhor, de inveja, de problemas, de conflitos. Por que não dizer de pecado que ele errou, teve consequência, mas ele não deixou o Senhor e o Senhor não deixou ele, porque o Senhor está com aquele que está com ele. Amém? Vamos aprender? Hoje já estamos no outro livro. Terminamos o primeiro livro de Samuel na história de Davi. Agora vamos dar continuidade ao capítulo 1 de 2 Samuel, quando Saul morre e começa outra história de Davi. O título é Tenha cautela, tenha precaução com o que você fala. Às vezes falamos por exibição, às vezes falamos por arrogância, às vezes falamos por pretensão, por soberba, por altivez, e às vezes falamos demais e de alguma forma as consequências vêm. Então, tenha cautela, tenha precaução com o que você fala. A gente vai ver um jovem que falou, talvez por vaidade, mentiu, e o que ele pagou foi com sua própria vida. O que significa cautela? Eu achei essa palavra interessante, então eu fui buscar a definição de cautela. Precaução, para evitar dano, transtorno ou perigo. Cuidado ou prudência. Já pensou? Que palavra séria para a gente ter, eu e você? Tenha cautela, tenha precaução com o que você fala. A gente vai ver na história o que esse rapaz falou e o que aconteceu. Ele mentiu sem necessidade. Mentir, em hipótese alguma, há necessidade para mentir. A Bíblia diz que o Senhor é o príncipe da paz e a luz do mundo, que o inimigo é o mentiroso, é o pai da mentira, e que ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia também diz que quem mente é filho do diabo. Olha que coisa séria. Mentira, seja pequena ou grande, tem suas consequências. 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 16. Sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi na derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. Ficou 2 dias ali em Ziclague. E enquanto ele estava ali, estava aquela confusão, né? Com Saul e seus filhos foram mortos. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando a ele, a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Esse homem, ele se lançou no chão aos pés de Davi. Ele se inclinou. Davi ali já era quase rei, representava o rei dos reis e senhor dos senhores. Às vezes eu e você nos lançamos nos pés do Senhor.
Às vezes eu e você nos prostramos diante do Senhor, nos inclinamos, mas acabamos sem vigilância errar. Não é só necessário se vigiar, se lançar, se inclinar aos pés do Senhor. É necessário vigiar, porque a Bíblia manda vigiar para depois orar. Veja que esse rapaz chegou com ordem, com respeito ao rei, né? Até aí tudo bem, mas veja as consequências. Veio também como fofoqueiro. Fofoca só traz transtorno e problema. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do arraial de Israel. E disse Davi: Como foi lá isso? Peço, diz-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Ele sabia com certeza que Davi tinha sido aquele que matou Golias, que Davi estava querendo ou não numa confusão, num conflito com Saul, não que ele quisesse, mas que Saul tinha inveja, porque sabia que Davi seria o próximo rei. Mas eu acredito, esse homem aqui, a Bíblia não diz, mas se ele não conhecesse Davi de muito tempo, mas ele tinha ouvido comentários, que Jonathan, o filho de Saul, era amiguíssimo de Davi. Ele foi ao encontro de Davi, mas não teve cautela, não teve prudência nas suas palavras e nas suas atitudes. Então vamos aprender com os erros dos outros, para a gente ter cautela, a gente ter precaução com o que a gente fala. E disse Davi ao moço: Que lhe traz as novas? Como sabe tu que Saul e Jonathan, seu filho, foram mortos? Davi ali ficou observando ele com a conversa. Quais são as novidades? Como é que você sabe que Jonathan e Saul foram mortos? Às vezes você está diante de uma autoridade e se empolga demais e fala muito. E aquela autoridade já sabe de todo o ocorrido, mas quer ver o meu e o seu comportamento. Vamos ter cautela e precaução. Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os cavalheiros apertavam. Ele já começou a mentir. Porque quando a gente vai para o último capítulo de 1 Samuel, a gente mostra que a guerra era grande e que o próprio Saul pediu para que o seu flecheiro o transpassasse a lança para que ele morresse, para que aquele circunciso, como ele disse, como ele falou, não se gloriasse, dizendo: Eu matei Saul. Veja que esse homem já vem com outras palavras, né? Dertupano. Ele disse assim: Eis que os carros e os cavalheiros apertavam. Como é que é isso? Ele estava longe. Ele já estava ali vendo que o povo contra ele estava ganhando a guerra, Saul. Esse homem enfeitou a conversa. Cuidado. Isso é no nosso lar, é na igreja, é no trabalho, é com a vizinhança. Vamos ter prudência. Se existem situações que não podemos nem comentar, é melhor fechar a boca. Porque Deus vai e trabalha onde eu e você não pode. Mas más conversações, como diz a Bíblia, corrompem os bons costumes. E as más conversações podem trazer consequências piores. Porque Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. E esse rapaz aqui estava mentindo, perdido, diante do rei. E olhando ele para trás, disse: Viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. Ele disse que Saul chamou ele. Como é que Saul chamou ele? Se estava numa guerra, e aqui diz que ele falando com seu flecheiro, pedindo para que o seu flecheiro matasse. Como o seu flecheiro não matou porque teve temor ao rei, ele mesmo pegou a flecha e se matou, a espada, né? Então, em seguida, o flecheiro viu aquilo e se matou também. A gente vê que a conversa desse rapaz está totalmente torta. Cuidado com 3, 4, 5 conversas, porque quem conversa demais se perde. O mais inteligente que seja, e quem está observando entende. Tenha cuidado. Davi entendeu da forma que ele falou. Ele mentiu e teve consequências para ele mesmo.
E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou a Malequita. O rapaz dizendo a Davi que era Malequita. Então ele me disse: peço, arremassa-te sobre mim e mata-me. Quer dizer, perdão. Ele dizendo a Davi que teve uma conversa com Saul e perguntou a Saul quem ele era. Como é que numa guerra, num transtorno tão grande, Saul ia ter, como é que se dizia, ter condições de conversar com alguém? Então ele me disse: peço, arremata-me sobre mim e mata-me, porque angustias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Eu acredito que ele viu aquela situação ou soube, porque realmente Saul pediu ao flecheiro que o transpassasse a lança. Mas aqui ele já inventa, ele enfeita a história para Davi. Ele diz que Saul perguntou quem era ele disse que era Malequita e que Saul pediu para que ele o matasse. Talvez ele disse isso para se engrandecer diante do novo rei. Ele, como os outros, sabia que com a morte de Saul, Davi seria rei, querendo um cargo na casa real. Cuidado com seus planos. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Se tem promessas do Senhor, quem vai fazer é o Senhor. O Senhor não precisa que a gente faça um arrumadinho, dê um jeitinho brasileiro, porque o Senhor sabe o tempo de abençoar cada um de nós. E este jovem estava mentindo para o rei. Arremacei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não o viveria. Depois da sua queda, tomei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e trouxe aqui a meu senhor. Quer dizer, ele roubou as coisas de Saul, não se sabe se é verdade, a Bíblia não relata, mas na minha forma de ver, depois que Saul se matou, ele foi lá e roubou o bracelete, a coroa e trouxe tudo para o rei. Tem aquelas pessoas que é bajuladora, tem aquelas pessoas que aumentam uma coisinha de nada que fez. Veja o que aconteceu a ele. Então apanhou Davi as suas vestes e os rasgou, assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Ali todos estavam presenciando aquela história daquela Amalequita. Prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonathan, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Todo aquele dia oraram e jejuaram. Hoje nós não oramos pelo morto. A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Mas aqui ainda é o Antigo Testamento. Então isso com certeza era tradição da época. E disse então Davi ao moço que ele trouxe a nova. Veja o que Davi disse a esse rapaz que inventou, que tinha matado Saul e que trouxe os pertences de Saul. Desde onde és tu? E disse ele: sou filho do estrangeiro Amalequita. Quer dizer, o que ele disse que Saul perguntou que ele era Amalequita, agora Davi perguntou quem ele era e ele disse que era estrangeiro, filho de uma Amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender, perdão. Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Porque o próprio Davi teve 3 vezes a oportunidade de matar Saul e não matou. Aí ele disse: tu que não temeste a matar ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele, e ele o feriu e morreu. A ordem de Davi foi que matasse aquele rapaz, porque matou Saul. Aquele rapaz morreu de graça, pela sua loucura, pela sua falta de precaução, porque ele mentiu. Ele não matou Saul. Saul se matou, estava diante do flecheiro e quando viu que ia perder a guerra, preferiu se matar. Primeiro pediu para o flecheiro matá-lo. Como ele não matou, ele se lançou sobre a espada. É muito sério maquinar, é muito sério projetar mentiras e dizer vou fazer assim e assim, porque as consequências vêm. Veja o título, tenha cautela, tenha precaução com o que você vai falar. Esse rapaz não teve cautela, não teve precaução. Foi lá bajular o rei, foi inventar e custou a sua morte.
Pois Davi lhe disse: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Davi disse: olha, tu vai morrer ou tu morreste agora por conta das tuas próprias palavras, porque mataste o ungido do Senhor. E ele morreu porque mentiu. Ele morreu porque inventou. Ele morreu porque maquinou. Vamos ter cautela. Vamos ter cuidado. Vamos andar com seriedade e com a verdade. Nada de fazer esse tipo de coisa que esse rapaz fez para se encantar, se exaltar diante do rei, porque consequências virão. Eu e você tem que ter cautela, precaução com o que fala e ser adorador do Senhor. Esperar as bênçãos do Senhor. Não é ficar bajulando a autoridade para querer tirar proveito disso, não. Porque o que Deus tem comigo e com você é no tempo. E você pode até perder as bênçãos do Senhor para se atravessar na frente do Senhor. Além de se atravessar, ainda mentir, maquinar, armar. As consequências vêm. Tenha calma. O Senhor não tem um culpado por inocente. O Senhor dá honra a quem tem honra, mas aquele que espera no Senhor, aquele que anda com a verdade. Olha o que diz aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19. As coisas que o Senhor não aprova. Em alguma dessas coisas, esse rapaz que mentiu para Davi, dizendo que matou Saul, se encaixa. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Olha o que o Senhor odeia. Olho altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Ele estava com uma língua mentirosa. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal. Ele se apressou, ele maquinou para inventar toda essa história que matou Saul, trouxe os pertences de Saul, não é verdade? Aí o 19 para terminar. Testemunha falsa, ele inventou, que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Essas coisas Deus odeia. Vamos ter cuidado. Vamos andar com ordem e decência, porque, como eu já disse, a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, verso 3, que o Senhor não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Não precisa de armações, não precisa de mentira para se o Senhor lhe prometeu algo, vai vir. Agora é no tempo do Senhor. Ele é santo, ele é perfeito, ele é verdadeiro. Temos que esperar nele. Até lá, e sempre temos que andar com seriedade e com a verdade, porque não tem esperto para o Senhor. Ele conhece a gente antes da gente existir. Não tem. Não tem esperteza a qual o Senhor não chegue primeiro. Olha o que diz aqui em Provérbio 14, verso 12. O 14, verso 12 diz: há um caminho para o. Perdão. Há um caminho que ao homem parece direito. Com essas mentiras desse rapaz. Mas o fim delas são os caminhos da morte. Ele parecia que estava agindo corretamente, mas o caminho final foi a morte. Ele pagou as mentiras que ele inventou a Davi com a sua própria morte. Ele quis se exaltar, quis talvez dizer, olha, matei teu inimigo. E nada disso o Senhor queria. Então, vamos andar com cautela, vamos andar com precaução e ter cuidado com o que a gente fala. Porque nós sabemos o coração do outro ou da outra que está ouvindo toda aquela história. O que pode acontecer daqui a alguns segundos, depois de atitudes não pensadas. Mas vamos ficar na posição que o Senhor quer. Lembre-se que Saul morreu e agora Davi é ser rei. Então deixe tudo na mão de Deus, porque o teu tempo vai chegar. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.